Olá pessoal, vamos dar sequência aí à nossa playlist A Terra é Plana, Por que Mentem para Nós? Esse é o episódio 3. Estruturas humanas provam que a Terra é plana. Por que eu estou falando isso? Existem muitas estruturas feitas pelo homem que, quando você utiliza relações matemáticas reais e aplica isso na Terra-bola, você simplesmente não consegue novamente visualizar essa curvatura que eles supostamente querem que nós acreditemos. Eu vou começar falando aqui das estruturas construídas pelos romanos, e aí uma específica que é o Aqua Claudia, que se eu não me engano tem 151 quilômetros. Aqua Claudia quer dizer águas de Cláudio, foi um dos imperadores Cláudio lá que mandou construir. Mas o interessante é que os romanos tinham um nível de precisão muito grande quando eles iam fazer esse tipo de coisa, e eles mantinham uma relação de a cada 50 metros de aqueduto, você tinha apenas 14 metros de queda. Isso é um nível de precisão muito bom, tá? Apenas alguns centímetros por quilômetro, né? Se você pega apenas um lance desse, né, o Aqua Claudia tem pouco mais do que 3 lances desses de 50 km. Você pega só um lance desse e você aplica ele na bola. Vale lembrar que para os romanos a Terra era plana, né? O modelo heliocêntrico ainda não tinha sido falsamente inventado. E eles sabiam da verdade, que gravidade não existe, a água procura o caminho de menor resistência, ou seja, vai para baixo, e a Terra é plana. Então eles usavam esse parâmetro da planicitude da Terra como um dos seus itens, das variáveis na construção. Com certeza eles estavam levando isso em consideração. Mas vamos criar um modelo hipotético, e aí depois quem quiser confirmar, faz aí o modelo na calculadorinha aí que vai dar. Se você pegasse a nascente do rio a uns, sei lá, vamos colocar aí 300 metros acima do nível do mar, e você usasse essa relação dos romanos, a cada 50 km linear de aqueduto você teria 14 metros de queda, e você aplica isso na curvatura falsa da bola molhada, o que você vai ter é a água sendo coletada a 300 e sendo jogada ou caindo a mais de 400 metros acima do nível do mar. Isso é ridículo, porque todo mundo sabe que a água não sobe ladeira, pelo menos não se ajuda, não se há algum tipo de bombeamento. Uma outra estrutura foi construída recentemente pelos chineses, vocês podem confirmar isso, se eu não me engano, ela tem mais de 30 km. Lembrando que eu sempre falo as coisas aproximadas, quem quiser conferir vai ter que ir buscar. Ela foi construída sobre o nível, sobre o mar, né, ligando um ponto ao outro lá, e ela tem sim em algum momento uma variação na sua altura. Isso eu acredito foi feito intencionalmente para passagem de embarcações. Mas se você usa aquela ideia de topo e vale, e você pega o ponto mais alto da ponte e o ponto mais baixo, novamente você só vai conseguir observar uma variação plana, né? E mostrando novamente que não há abaulamento, não há curvatura. Uma outra estrutura que deve ser considerada é o Canal da Mancha. Então, o Canal da Mancha ele tem 864 quilômetros, isso é mais do que 1% do raio da bola. Então, matematicamente falando, isso é sim um dado interessante para se trabalhar. Mas vamos lá, 860 metros. Foi feita uma eclusa, né, ligando uma parte do oceano a outra, né, uma eclusa gigante. Vale lembrar que as eclusas podem sim ser feitas em relevo movimentado, tipo fazer o barco subir. Ele vai tipo no modelo escada, vai um pouquinho para frente, um pouquinho para cima, um pouquinho para frente, um pouquinho para cima. Chegou no topo, ele vai um pouquinho para frente, um pouquinho para baixo, um pouquinho para frente, um pouquinho para baixo. Então, nesse sistema de escada, você consegue superar uma montanha com um barco. Só que o Canal da Mancha ele foi feito em nível. Então, 864 km é uma distância muito longa, mas se você tivesse uma visão forte bastante, você poderia colocar uma pessoa numa extremidade e outra na outra, e elas poderiam se ver, porque esse canal aí, diferente das outras eclusas que eu falei para superar
relevo movimentado, elas estão em nível. Foi escavado ali, foi feito um trabalho topográfico detalhado e ela está em nível. O interessante é que em 864 quilômetros você deveria ter um abaulamento, uma curvatura, uma espécie de montanha de quase 25 km de altura, só que ela não está lá, né? Porque não tem bola, é tudo. Uma outra estrutura que pode ser utilizada como parâmetro de planicitude da Terra é o Burj Khalifa, porque o Burj Khalifa ele é o prédio mais alto do mundo atualmente. Ele foi construído em Dubai, né? E ele pode ser visto de uma praia lá no Irã. Então à noite você tem sempre tem uma lâmpada vermelha. Isso daí é para facilitar a visibilidade para pilotos de avião, helicóptero, quem voa em geral, para não bater no negócio. E o interessante é que a luz, essa luz vermelha em cima do Burj Khalifa, ela pode ser vista do Irã. Só que isso é loucura, porque se você pega essa distância, um pouco mais de 150 quilômetros, e aplica lá novamente nos parâmetros de curvatura da Terra, você teria um abaulamento ali de, se eu não me engano, mais de 3 quilômetros. Eu já fiz todos esses cálculos, viu, pessoal? É porque eu não lembro agora, minha memória é boa, mas não tanto. Mas se eu não me engano era para ter quase 3 km de altura. Então se era para ter um abaulamento ali, o prédio era para estar virado, inclinado por causa da suposta curvatura, não era para possível ser visto, né? E simplesmente essa curvatura não se mostra nunca, só nos livros, só na bolinha lá desenhada no livro. Outros testes interessantíssimos foram feitos porque engenheiros disseram que não, a Terra é uma bola. E aí eles usaram GPS de extrema precisão na base de prédios colunares sem alteração na superfície. Então eles coletaram na base e coletaram no topo de 2 prédios a uma distância conhecida, milimetricamente medido isso aí, pessoal. A ideia é que se a gente estivesse numa bola, a base dos prédios estaria numa distância e o topo dos prédios estaria com outra distância, porque teoricamente eles iam acompanhar o abaulamento e aí essa superfície, a extremidade, na parte superior dos prédios deveria estar mais distante do que a base. E o que os engenheiros descobriram? Pumba, estava exatamente a mesma distância, porque não tem curvatura, não tem abaulamento. Isso é que é o fato real. A única estrutura no mundo, até hoje, que foi feita e resolveu acompanhar o abaulamento da Terra, julgando ali o seu meridiano, a distância do norte e tudo mais, foi o único prédio torto que está em pé até hoje, que muita gente conhece, é a Torre de Pisa. Imagina, hoje em dia os caras dão risada do cara porque ele utilizou a bola, né? Um pouco depois do iluminismo ali, quando começou toda essa mentira. Então, pessoal, para fechar aqui, se você tivesse num prédio de 50 metros de altura, que tivesse relativamente próximo do mar, da praia, com essa altura você tem ampliação do seu ponto de fuga. E você, teoricamente, deveria perceber esse abaulamento, essa curvatura. Entendam o seguinte, a sua visão sai linear. Ela sai linear, mas ela abre um espectro em leque, né? Você tem uma visão do horizonte. Se essa curvatura realmente existisse, você deveria observar esse abaulamento não só de forma direta para onde você está olhando, mas você deveria perceber o abaulamento lateral também. Era como se você estivesse realmente em cima de uma bola e você visse aquela curvatura, aquela queda do horizonte nas extremidades daquele leque formado. Então é como se eu visse o abaulamento para a esquerda, o abaulamento para a direita e ter uma noção dessa queda no fim do horizonte. O problema é que isso nunca acontece em lugar nenhum. E novamente eu desafio agrimensores, engenheiros a me provar que isso existe. Vejam o fundo do rio lá. É tudo plano, pessoal. Tudo plano.
Tudo isso é parte de um engano. E a gente vai falar desse engano aqui, do porquê mentem para nós sobre o formato da Terra. Valeu? Um grande abraço aí. E fiquem todos com o nosso Criador. Que Ele os proteja.